Olá, senhores produtores e senhoras produtoras. Estamos iniciando mais uma edição do programa Agro 163. Programa criado e idealizado para trazermos informações técnicas, muito bate-papo, conhecimento com os senhores produtores e também informações quanto a pesquisas e tecnologias. Eu sou o Devanir Ramos e no programa de hoje nós vamos conferir informações como o bate-papo, a visita à região sul do estado de Mato Grosso, na cidade de Jaciara, falando com o médico veterinário Dr. Jorge Luiz Oliveira Santana, conhecido carinhosamente Dr. Santana, responsável técnico da unidade Mato Grosso da GAP Genética. Nós vamos falar também com o professor Dr. Antônio Ferriani Branco. Nas informações técnicas, a conversa será com o Dr. Renan Tomazelli, ele que é diretor técnico do INDEA, falando sobre as unidades do INDEA no estado e também o momento que nós estamos vivendo de comunicação do rebanho para continuarmos, para termos o nosso estado livre de aftosa, sem vacinação. E a prosa será com o senhor Aldo Rezende Teles, pecuarista, uma das grandes referências que nós temos, trazendo então essas informações para que você possa verificar a pecuária, abate de machos e fêmeas e sucessão familiar. Eu sou Devanir Ramos e a partir de agora vamos a mais uma edição do Agro 163. Venha conosco, vamos até a GAP Genética em Jaciara falar com o Dr. Santana. Pode rodar. O Agro 163 está fazendo a sua trajetória. Por quê? Porque foi baseado na BR 163, a rota da produção, a rota da produtividade. E eu estou no município de Jaciara, aqui na região sul do estado, buscando conhecer um pouco mais de uma história centenária, de uma família que não nasceu da pecuária, mas tem a pecuária como um grande divisor. Portanto, eu estou aqui na companhia do Dr. Santana. Primeiramente, muito obrigado por nos receber. E mais, né? Sobre a terra, nós vamos falar da trajetória do Dr. Eduardo Macedo Linhares. Aliás, Dr. Santana, e aos nossos telespectadores, tem uma mensagem nesse livro que a gente não pode pular nunca. Isso aqui é lição de vida. Dr. Eduardo diz para nós: nossa passagem secular por essas terras, onde os ciclos e as gerações se sucedem, é uma obra que nunca acaba. Buscamos sempre seguir nossos principais valores: união, amor, harmonia, pioneirismo, respeito e verdade. Isso nós temos que levar, não só na BR-163, mas levar no nosso coração. Obrigado mais uma vez por nos receber. E obrigado pelo livro. Opa! É uma alegria receber, Deva. Faz também uma parte importante da história mato-grossense, né? Dos leilões. Acho que tu é uma referência. Te agradeço. Muito especial essa simpatia que tu carrega. Que isso. É muito bacana. Estamos aqui em Jaciara e vamos falar um pouco sobre... Já que nós falamos do Dr. Eduardo, a GAP nasce de outros projetos, mas eu gostaria que você me contasse. A pergunta é o seguinte: como nasce a GAP Genética? Certo. Então, o Dr. Eduardo é a terceira geração, né, a parte da família. A dona Marilena, sua esposa, filha da dona Lazinha, filha do João Vieira de Macedo, que em 1906, médico,
vai para Uruguaiana, sertão, então, Uruguaiana ainda, dos campos com um gado pé duro, que nós falamos, né? Exato. E lá começa o Dr. João Vieira, com um olhar visionário também, a importar os primeiros animais aberdinhangos para a região da fronteira. Já tinha na Argentina e no Uruguai, né? Então, uma pecuária com seleção. Começa também o Herdbook Colares a registrar esses primeiros animais, todos os animais registrados no Brasil também começam lá pelo Herdbook, que tem uma importância tremenda para a pecuária brasileira, né? Então, o Dr. Eduardo é a terceira geração. Bem, o Dr. Eduardo, a formação dele de odontologia, mas ele vai para a fronteira do Rio Grande do Sul, na época que a ovinocultura tinha uma importância tremenda, né? Ela é responsável pela economia, girava a economia, e também a fronteira rio-grandense tinha uma parte frigorífica muito importante. O Swift Armory, em Livramento, é um dos primeiros frigoríficos do Brasil, né? Então, perto do Uruguai. Então, aí, o nome da empresa chamava Cabanha Azul. Cabanha Azul é onde os animais de argola são guardados e cuidados, né, para a exposição lá do Menino Deus e depois esteio. Então, a Cabanha Azul é a origem da família, né, que tem ali. Criavam as quatro, as raças britânicas, Devon, Shorton, Angus, Hereford, e já quando, aí nós vamos para a origem da GAP, né, em 83, tem uma primeira divisão da empresa. Em 84, a Cabanha Azul faz uma união com a Comega Argentina, do Otávio Caravaggio, e eles formam a Natura Genética sul-americana. Carne Cabanha Azul. Carne Cabanha Azul, certo? Era um projeto genético, que esse sim teve uma grande importância, e aí começa a semente da formação da GAP, certo? Porque o rebanho, nós tínhamos pouco animais sintéticos, pouco Braford, e quase não tinha. Tinha as britânicas. Uhum. E aí o pessoal da Comega, os argentinos, vem com essa proposta de fazer um programa de melhoramento genético, um programa de produção de carne embalada a vácuo, já mudando a sociedade, a dona de casa. E nós forma a Natura e nós começamos a subir para o Centro-Oeste. Chega a Jaciara. Nós chegamos 82, 83? 85 é o primeiro nascimento, 84 foi a primeira inseminação. Ok. Nós inseminamos em torno de 700 novilhas aberdinhangos pura, com brangos 3/4 de zebu. Brahma e alguns que tinha Brahma e Nelore. Ok. Certo? Então essa primeira geração nasce em 85 e aí nós já começamos a vender o programa em 85, 86, uma turma de técnicos. Nós começamos a fazer uma prestação de serviço onde nós propunhamos o cruzamento. Ah, perfeito. Certo? Ok. Então, o negócio da Natura, nós entregávamos o sêmen, mais assistência, orientação para as avaliações, e o valor desse trabalho do sêmen e de rodar esse carro pelo Brasil Central, nós recebíamos na percentagem das 10% fêmeas melhores avaliadas, a metade era pagamento da Natura, certo? Então, esse rebanho nós fomos recebendo esse gado e mantendo em algumas propriedades ali no Mato Grosso Sul, perto de Camaquã. Tem tudo a ver com o conteúdo do livro, a trajetória do Dr. Eduardo. Que isso quebra paradigma, começa a mudar a qualidade do rebanho no Centro-Oeste também. Porque dentro desse projeto vocês tiveram parcerias com um volume realmente bem amplo de matrizes. Então, teve em torno de 40 mil vacas associadas, certo? Aqui no Mato Grosso tinham 2 rebanhos, esse aqui na Fazenda Sereno, com o Dr. Paulo Livônios, a GLM, e em Juara com o Luiz Gugelmin, nosso querido Gugelmin. Eterno Gugelmin, sempre querido, viu? Tá lá, ele tinha um programa... Ainda tem a pista de kart? Tem a pista de kart. Juara tá lá, esperando a turma. Então nós... bem, aí subimos, e essa visão do Dr. Eduardo deu, inclusive no livro nós citamos, né?
Eu me lembro que nós fizemos um primeiro dia de campo ali em 86, em Bandeirantes, perto de Camapuã, e Baldasso, Zamboni, essa turma lá do Mato Grosso Sul, nós fizemos, e aí o doutor Eduardo, olhando esse Centro-Oeste, com a visão do visionário, ele diz assim: ô Santana, o lugar da criação de gado vai ser o Centro-Oeste. Nós vamos ser produtor de bezerro lá no Sul. E eu, gaúcho da fronteira, ali que tinha umas pastagens, às vezes vem, às vezes não, às vezes vem, trevo. Eu digo, mas doutor, nessa braquiária seca, nós estávamos em junho, uma seca tremenda, e o Baldasso chega ao meu lado e diz assim, tocou e diz, gaúcho, aprende duas coisas no Centro-Oeste, a dar valor: braquiária e Nelore. E eu levei no lado do ouvido e fiquei, quando tu vens para cá, e depois eu me mudo para o Centro-Oeste, sempre vim, né, no Mato Grosso do Sul, aí tu começa a entender o Nelore e a braquiária. Esse binômio que fez a pecuária do Brasil, uma pecuária importadora, a maior exportadora do mundo. Esse binômio foi importante e o doutor Eduardo enxerga isso e ele diz, nós temos que estar lá. Nós temos que, de alguma forma, tentar levar um produto que possa agregar nesse rebanho em alguns nichos. Então, vamos produzir uma carne para o mercado paulista, a dona de casa está mudando. Então, assim se forma o Projeto Natura. O primeiro certificado SEIP do Brasil é um animal Brangus que recebe lá de Camapuã, da fazenda São João do Fernando Baldasso. Foi uma gestão do Dr. Eduardo, Dom Otávio Caravaggio, Frias, junto ao Ministério da Agricultura, para que os animais que não tivessem registro em associações, mas que tivessem potencial produtivo, que é o SEIP, o Certificado Especial de Identificação e Produção, que esses animais pudessem transitar sem pagamento do ICMS. Tem um detalhe que você citou aqui que eu gostaria de fechar esse bate-papo contigo, Santana. Por que todo animal sintético ele tem 3/8 de sangue zebuíno e 5/8 de sangue taurino? Isso é uma regra geral. Certo. Então, a GAP, só para fechar, a GAP em 93, o grupo da Cabanha Azul, então os 3 eixos da terceira geração, eles dividem e o Dr. Eduardo forma a GAP, que é Genética Agropecuária. Um nome guarda-chuva, que ele fala, ele fala que pegasse as raças, tanto as raças britânicas, Angus e Hereford, que são produzidas lá no Sul, como as sintéticas Brangus e Braford. Por que Brangus e Braford? Nós trouxemos Angus aqui, quando eu vim para cá, o meu pai dizia, pior do que o burro é o ignorante. Porque o burro, ele sabe que é burro. Exato. Agora o ignorante acha que sabe. Então, quando eu vim para cá, tinham 2 touros Angus. Aqui eu coletava, estava um bom DCM, e o doutor Eduardo me perguntou, será que dá para levar lá para cima? Mas tranquilo, tem 2 touros lá. Trouxemos 40 touros Angus da fronteira lá de Uruguaiana. No primeiro ano sobrou 12. Inclusive o nosso vizinho, amigo aqui, o Jorge Chinoca, usou esses touros. E aí nós identificamos que os animais puros, por isso que não andaram as raças puras aqui, Cimental, Pardo Suíço, Aberdeen Angus, Hereford, mais do que adaptação ao calor, nós temos uma monocultura de capim aqui, certo? Que decresce muito, principalmente a qualidade proteica, ali de fevereiro em diante. E isso é um problema, que lá no sul as raças, as pastagens nativas, que tem 30 espécies de gramínea, mais leguminosa, elas mudam mesmo no outono, que aqui nós temos secas e águas, né? Elas mudam lá no outono e fica algumas variedades de capim que vão se adaptando ao outono, então dão qualidade, principalmente proteica, a esses animais, né, durante todo o ano. Perfeito. E nós aqui, essas raças que exigem campos finos, que nós chamamos lá, né, principalmente Aberdeen Angus, aqui nós perdemos qualidade nessa época. Então,
Qual o animal que se adaptou aqui? As raças zebuínas. Se nós pegamos lá atrás, as raças zebuínas ficaram... É sempre assim. Sempre assim, as raças zebuínas ficaram ali, vem a origem toda do gado é da Ásia, né? Então o zebuíno fica ali pela Índia, aquela região, calor tropical, e as raças britânicas, por mutação, esse negócio depois vão para a Europa, que é onde tem campos de melhores qualidades. No clima tropical, o zebuíno vem aqui para o Brasil. E aí, junto com a braquiária na década de 70, faz esse binômio e povoam esse Brasil central, o Cerrado. Bem, qual a nossa intenção de trazer, e aí entrando na tua pergunta, dos animais puros não andam aqui. Perfeito. E tanto é que todo mundo tentou, e isso, se eu pego os dados da Asbia, as raças puras duram um tempo e desaparecem, duram um tempo. As raças que ficaram, e o produtor custa aprender isso, são as raças que têm uma percentagem de sangue zebuíno, que são as sintéticas. O Girolando, Santa Gertrudes, o Brangus, o Brafo, o Canchim, Bravo, fizeram com o Devon e tal. Bem, essas raças elas ficaram porque à medida que eu vou selecionando, elas têm 3 partes zebuínas que dão adaptação ao meio e 5 partes europeias que são as que conseguem transmitir as características de interesse econômico que nós temos. Por exemplo, o Girolando, com as 5 partes de holandês, ele consegue impregnar nos seus produtos, mesmo em gir, mesmo nas meio-sangue, as qualidades leiteiras que nós precisamos. Qualidade tanto do leite como de produção. As raças carniceiras, que nós chamamos, que são as raças como Brangus, como Brafo, como Canchim, as 5 partes europeias, eles conseguem colocar no cruzamento com o Nelore ou no cruzamento com a meio-sangue as características de carne importante. Bom posterior, nós sabemos que 70% do bovino é essa parte aqui. Carnes nobres. Que não são só carnes nobres, mas aonde está o peso de carne. Então, se eu tiro um pouco de posterior, olha o quanto que o Nelore evoluiu em posterior, por seleção. Exato. Então, eu preciso ter aqui porque é peso. Não só nobreza, nós temos carne da palheta boa, muito boa, certo? Então, quando começa a selecionar, os Estados Unidos começam a selecionar e faz o Santa Gertrudes, que é 5 partes Shorton e 3 partes Brahma, eles tentaram meio sangue, mas com o tempo os produtos vão perdendo por epistasia, os produtos vão perdendo a sua capacidade de produção. Eles, quando chegam nesse grau de sangue, isso tem um dado técnico que eu vou pedir para que o técnico me manda a explicação bem certa para que tu tenhas. Quando eles chegam nos 5 partes, esses sim conseguem transmitir e perdurar nas suas produções os animais com características importantes na produção. Por isso, a GAP opta pelo Brangus e sobe com o Brangus para o Brasil Central, certo? Qual a nossa luta hoje com o Brangus? Bem, assim como o pessoal no Sul lá disse assim, não, nós não vamos usar o Nelore porque ele é brabo, tem a canela fina, tem aspa, isso na década de 70, 80. Que hoje é muito diferente. Mas quando eu cruzo, eu tenho 10% a mais na produção. 10% a mais, imagina eu ter 1.000 bezerros produzindo, ter 100. 100 vem só na minha opção de dizer eu vou usar esse touro ou esse touro. Tá certo. Então, por isso que o Brangus nós viemos para cá e nós queremos continuar com as características zebuínas bem marcadas nos animais sintéticos. Essa é a nossa luta como associação e como técnico, que as 3 partes zebuínas sejam bem marcadas, bem caracterizadas, para que se adaptem a essa braquiária, a esse meio aqui do Brasil Central. Bom, isso é importante porque não só o Centro-Oeste, mas também o Sudeste, o pessoal do Norte e do Nordeste, acompanhar e também usufruir desse melhoramento genético tão importante que são através das raças sintéticas, né, Santana? Eu
Tem um amigo, o Tairol, ele disse assim, toda fazenda vai ter um confinamento. Não no confinamento, mas como estratégia de reserva de alimento, de colocar alguns animais na época para deixar rebrotar o capim na nossa transição, que a gente vai ver para frente aí, né? Eu digo também que toda fazenda de gado comercial, ela precisa cruzar. Porque o cruzamento, e aí sim, de todos os cruzamentos que nós já passou por esse Brasil, os cruzamentos direcionados. Quem determina a raça que vai ficar no campo? Não sou eu que sou bom de bico, conversa e tal. Não. Quem determina é quem inverna. É o cara que engorda. Esse é o determinador da raça que vai ficar no campo. Porque ele precisa de duas coisas. Performance, ganho de peso, produto final entregue ao frigorífico, certo? E quantidade. Aonde ele encontra isso hoje no Brasil Central? No Nelore e nas cruzas com Brangus, com Angus. Deva, outra coisa que eu sempre digo, quem que é o cliente do pecuarista? É o teu conceito. Quem é o cliente do pecuarista? É o produtor de genética. É quem produz essa qualidade para que ele possa ter resultado. Mas para o produtor de carne, quem é o cliente? Para o produtor de carne é o consumidor final. Esse. E que é com esse que nós temos que nos preocupar. Não e que ele está se tornando cada dia mais conhecedor e exigente. O frigorífico é o nosso parceiro. Não existe frigorífico sem nascer bezerro. E sem invernar. Não tem. Então, mas não existe produtor de carne se não houver consumo. Nós temos, a pecuária é uma atividade extremamente importante. Eu digo assim, para quem vem estagiar ou trabalhar conosco, eu sempre digo, olha, eu amo bicho, mas eu gosto de gente, sabe? Porque nós temos que respeitar os animais enquanto estão sobre nosso domínio aqui, mas nós temos uma responsabilidade de alimentar. Isso é aqui um negócio. Eu não estou aqui por fazer caridade ou qualquer coisa. Nós temos uma área ocupada, que é onde nós precisamos extrair dessa área, com qualidade, produtos para alimentar a nossa população e uma parte da população externa. Perfeito. Então, eu tenho que saber o que essa turma quer. Como eles querem que eu produza, como que eles querem que eu entregue, que sabor eu tenho que ter na carne, que qualidade de carne. Então, se eu pensar sempre que eu sou o meu cliente, que vou na gôndola e quero ter uma garantia da qualidade do produto que eu estou comprando, eu começo a produzir de maneira diferente. E o cruzamento, ele vai entrar aí. Eu acho que o purista, os criadores, os selecionadores, eu sempre insisto, no Rio Grande do Sul, nós devemos manter esses núcleos de genética que são muito importantes. De Devon, de Angus, de Hereford. O Shorton desapareceu, mas todas as raças que puderem ser sementeiras, nós temos que produzir. Aqui o Nelore, o Brahma, o Buzerá, o Gir. É de extrema importância. Então, todos têm a sua importância. Esses selecionadores, que é difícil tu selecionar, manter plantel, registrar esse negócio tudo, não é para todo mundo. São para poucos. Uhum. Mas os criadores de gado comercial, parte do seu rebanho, eles precisam cruzar para ter um resultado econômico e usar melhor, eficientemente, as suas pastagens. Bom, isso é importante, todo esse trabalho que nós tratamos aqui, conhecemos um pouco da origem do trabalho da Agape, tem muita coisa para nós contarmos e eu já quero de imediato te agradecer, e depois nós vamos falar sobre uma série de outros assuntos. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço e siga sempre representando a nossa pecuária e comunicando a nossa pecuária. Nós precisamos de pessoas como tu eres para comunicar isso de uma maneira
importante. E nós precisamos de técnicos como você, de empresas como a GAP, para dar. Você diz o seguinte: quem é o cliente importante do pecuarista? É o consumidor final. E para nós, dependemos de quem produz genética para seguir todo esse trabalho. Então, está aí informações importantes. A GAP Sereno tem a sua página, buscar GAP Genética na internet, tem todo o histórico lá, são um grupo centenário para que você possa entender também, usufruir dessa genética. E aí eu me coloco aqui ao lado do Dr. Santana para dizer o seguinte: olha, aqui você pode buscar informação que tem muito o que contar. Mais uma vez, muito obrigado, sucesso a você, a toda a diretoria na Pensão do Caju. Muito obrigado. Devanir Ramos de Jaciara para o Agro 163. Estamos de volta com o Agro 163 e vamos seguir agora recebendo um convidado muito especial. Já está aqui conosco, professor Dr. Antônio Ferriani Branco. Nós vamos falar sobre mão de obra qualificada, sobre a pecuária 163, sobre vários assuntos. Vamos conferir. Bom, o senhor tem uma escola voltada com hoje aí, eu vou citar um número, se eu falar alguma coisa equivocada, o senhor me corrija, por favor, mas algo em torno, se não mais de 3.000 alunos. E vem as mentorias, vem todo esse trabalho. Esse preparo precisa também, porque assim, nós só conseguimos implementar esses conhecimentos técnicos, o que o senhor está passando para os veterinários, zootecnistas e agrônomos, precisa encontrar um ambiente. É como você fazer uma formação de pastagem ou de lavoura. Você precisa preparar o solo, uma série de coisas. Então, o produtor também precisa estar preparado para receber essas informações e colocá-las em prática. E a mão de obra? A gente, quando a gente olha para a propriedade rural, vamos chamar, exato, um imóvel rural, né? Nós temos que entender que o homem, ele está no processo, ele é a peça fundamental, né? Então, desde a mão de obra do operacional, aquele que vai executar as atividades, até a mão de obra daquele que vai tomar as decisões, nós precisamos de progredir, em todos os sentidos, né? A gente observa que, de forma geral, a nossa mão de obra operacional no Brasil ainda é muito, ela tem muitas restrições, ela tem muita dificuldade de realizar operações simples muitas vezes, né? Por falta, obviamente, de treinamento, por falta de uma educação que dá a capacitação, apesar de termos muitas instituições que procuram fazer isso, mas o nosso universo é muito grande, né? Devanir, se você pegar a quantidade de propriedades rurais que tem no Brasil, a quantidade de pessoas envolvidas no processo, com todo esse trabalho que é feito, ainda temos muita deficiência. E você citou a questão da Escola de Nutrição Animal, que é um projeto que a gente lançou há praticamente 1 ano e meio atrás, mas que já estava no nosso coração desde quando a gente estava na universidade, porque a gente ama ensinar, né? Ama Exato. passar a informação. A gente tem por volta aí de uns 3.000 alunos em todos os meus treinamentos de Ótimo. Capacitação profissional. São treinamentos mais destinados aos técnicos, mas eles têm uma visão muito prática das coisas. Então, muitas vezes, acontece coisa interessante. Um advogado liga para mim e fala: professor, se eu fizer tal curso, o senhor acha que eu vou conseguir absorver? Eu falo: olha, se você estudar bastante, nós estamos vivendo na era do autodidatismo. Sim. Hoje você tem informação. Se você estudar bastante, se dedicar, eu não digo que você vai entender e compreender como profissional da área, porque é óbvio, o profissional da área ele teve uma série de outros conteúdos. Exato. Que dão uma sustentação diferente. Mas você vai estar mais preparado para conversar com o seu consultor, para conversar com aquele que te dá assistência técnica, para fazer os questionamentos mais importantes, para você tomar decisão. Então, esse processo de capacitação, ele é importante não só para o técnico, ele é importante também para aquele que contrata o profissional da área técnica, para o gestor. Exato. Por quê? Porque ele não vai executar a tarefa de um veterinário, de um zootecnista, de um agrônomo, mas se ele estiver mais preparado para uma discussão de um nível mais elevado, a tomada de decisão dele vai ser totalmente diferente.
Inclusive o próprio consultor, ou aquele que lhe dá assistência, vai ter que se preparar melhor. Não tenha dúvida. Não é verdade? Então, esse processo educativo ele é fundamental. E a mão de obra na propriedade, nós precisamos investir mais, precisamos melhorar, precisamos compreender que isso é um investimento. Nós estamos investindo naquele que está envolvido no processo. Eu tive um caso agora recente de uma propriedade, um pecuarista, que perdeu 21 animais por um erro do funcionário, com relação à nutrição, com relação à utilização de uma fonte de nitrogênio não proteico, né? Não gosto nem de falar o nome, porque o pessoal já costuma achar que aquilo é um absurdo, mas a ureia pecuária, né? Mas por quê? Porque não compreende. E isso faz tempo que acontece, como isso é um detalhezinho que se errar, você tem um problema. Então, um problema sério, né? Porque isso é um prejuízo de mais de 50 mil reais. 21 bezerros que morrem, você tem um prejuízo de mais de 50 mil reais. Exato. Né? Então, são coisas que precisam que podem ser evitadas pela capacitação, né? pela promoção do trabalho, né? Então, o processo educativo, de treinamento, de capacitação, ele é fundamental. Fundamental. O que eu tenho visto é que tem aumentado, ainda bem, né, para nossa alegria, a busca do colaborador rural para com o aprendizado, né? E quando eu falo isso, de participar de treinamentos dentro das propriedades, muitas propriedades dando esse treinamento ao pessoal capacitando. Então, é importante que as novas gerações busquem esse conhecimento, né, professor? Não é fácil nós pegarmos um produtor de 70, 80 anos que vem de uma formação. Eu costumo falar um negócio, não choca, não. Nós não podemos continuar naquela época de achar que nós íamos colocar sal branco em cinza que ia resolver o problema de verminose dos animais, né? Nós temos que mudar. Antigamente, quando eu era jovenzinho, não tinha o smartphone. Então, eu também tive que aprender. E tanta gente faz isso. Então, o aprendizado não ocupa espaço no HD. Nós precisamos estar pronto para receber. Não é isso? E não ocupa espaço, né? E o aprendizado, ele é um processo dinâmico. O que a gente demorava 10 anos, uma década para ter de avanço, por exemplo, em relação a muitas informações, hoje essa mudança ocorre em questão de meses, né? Em alguns casos, em questão de semanas, né? Uma coisa que era verdade há 10 meses atrás, já tem algumas mudanças que mostram que não é tão verdade assim, ou seja, que você já tem outras informações. Então, a gente precisa de estar aberto para isso. É um processo. E vou dizer uma coisa para você, Devaneio. Daqui para frente é assim. Não adianta achar que as coisas vão ser diferentes, né? Por isso nós temos que estar antenados. E hoje nós temos muito recurso, né? Eu costumo dizer, quando eu me formei, na sua época também, que você não tem, nós estamos praticamente na mesma faixa etária, né? Quando eu me formei, quando eu fiz a universidade, quem eram as minhas referências? Era o professor e o livro. E muitas vezes um livro até desatualizado. Eram as nossas referências. Quando o professor ia para um congresso fora do Brasil, então, meu Deus, que ele voltava, né? Hoje, em tempo real, online, quanta coisa nós temos disponibilizado para a gente. Quanta coisa. É claro, nós temos muita porcaria. Por isso que nós temos que ter um filtro. Por isso nós temos que ter um filtro. Exato. Mas nós temos muitas instituições sérias, né? Que se a gente buscar, a informação está ali, uma informação chegando assim em tempo real, com as últimas novidades em termos de conhecimento, né? Então, a capacitação profissional hoje, ela está batendo a nossa porta. Né? Batendo a nossa porta. Nós não precisamos de ir atrás. Bom que o senhor citou a questão da formação, de como buscar essas informações. Vamos aproveitar. Coloca para nós, deixa para nós, para o nosso telespectador, o endereço. Como encontrar o Dr. Antônio Ferriani Branco? Olha, eu tenho minhas mídias sociais, eu tenho o Instagram, eu.professor Branco, eu tenho o YouTube, o Professor Branco, tenho o Facebook, né? E a gente está direto aí publicando coisas em outros canais também, né?
Então, é só acompanhar a gente lá e fazer as críticas que a gente também gosta de receber para melhorar, não é? Certo? Mas estamos lá, estamos lá. E agora nós vamos conferir uma visita que nós fizemos à sede do INDEA, do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, o INDEA, e falei com o diretor técnico, Dr. Renan Tomazelli, falando sobre as unidades de Mato Grosso e também o momento que nós estamos vivendo de um estado livre de aftosa, sem vacinação. Vamos conferir. O INDEA Mato Grosso está com uma estrutura hoje de 140 unidades, né? Mato Grosso tem 142, então está disponível aí para atender o amigo pecuarista, a amiga pecuarista em todo o estado de Mato Grosso. Nossas unidades são sempre compostas aí por um corpo técnico, né? Se não existe um profissional específico naquele município, a gente tem sempre próximo ali um profissional para que a gente possa fazer esse atendimento. Então o INDEA continua com esse trabalho, desenvolvendo junto com o produtor mato-grossense a pecuária desse estado. Importantíssimo a participação dele, nós sempre esperamos muito essa aproximação do pecuarista junto ao INDEA. É ali onde ele pode comunicar uma suspeita de doença, é ali onde ele pode ter um apoio no momento de emergência. E a gente está trabalhando assim, Deva, nessa forma, sempre próximo ao pecuarista e aberto a receber as notificações, a receber também as próprias dúvidas desse pecuarista. A unidade do INDEA hoje ali é a casa do produtor rural. Bom, nós temos, já é a quarto período de comunicação, né? Maio e novembro, como é que está a recepção dos produtores e vem crescendo nas últimas comunicações? Isso, nós continuamos adotando as duas campanhas, isso é uma estratégia do INDEA em manter esses dois períodos, que são os períodos que o nosso produtor já conhece, o produtor rural já sabe, né? Historicamente ele já vem comunicando tanto em maio quanto em novembro. O que nós fizemos, né, quando fez a mudança, né, que retiramos a vacina e passamos a fazer só a comunicação de estoque, a nossa evolução foi no seguinte, na adaptação do sistema. Então nós mudamos algumas formas, na forma desse produtor comunicar, nós facilitamos o acesso dele através do módulo produtor, que é o nosso sistema aqui do estado de Mato Grosso, né, o Sindesa. Nós fizemos todas as comunicações junto à Acrimate, junto à Famato. Nós temos trabalhado isso de uma forma conjunta para que a gente alcance realmente todos os níveis de produtor, e a gente percebeu que era importante ter uma comunicação um pouco maior, ter esse período maior, e até para que a gente conseguisse fechar dentro daquilo que a gente previu. Uma outra pergunta é que sempre houve uma curiosidade por parte do usuário de genética de outros estados que ainda não estava nesse mesmo estágio que o Mato Grosso se encontra e que não poderia receber esses animais. É o caso de touros, doadoras e outros animais. Em que estágio que se encontra o país todo livre de aftosa? Isso é importante. É importante a gente informar a todas as equipes, né, que tem a ideia de investir e também de consumir o material genético, tanto aqui do estado de Mato Grosso, mas como também trazer aqui para o estado de Mato Grosso. A partir do ano que vem, a gente tem total certeza que em maio é feito aí o reconhecimento pela OMSA. Então nós vamos conseguir o certificado de livre sem vacinação de febre aftosa, igualando o estado sanitário de todo o país. E aí sim, é permitida, não terá problema nem receber, nem mandar material genético para todo o país. E Mato Grosso cada vez mais se consolidando aí nesse cenário, né? Muito importante. Nós, Mato Grosso, nós somos muito importantes para os outros estados em volta, né? Então, tanto os estados do norte que tiveram a primeira, que saíram primeiro, até hoje sentem a dificuldade, inclusive de não poder receber alguns animais, né? Melhorar a sua genética lá por conta desse período que nós ficamos aí ausentes desse comércio. Mas agora vai normalizar, tenho certeza que isso vai ser muito positivo, tanto para quem está aqui dentro do estado como para quem está fora do estado, Deva. Uma mensagem para o produtor estar cada vez mais próximo ao INDEA e acompanhando a evolução da produção do Mato Grosso. O INDEA ele é um parceiro e não teria conseguido alcançar todos esses resultados nesses seus 45 anos de existência se não fosse o produtor rural. Então nós construímos essa instituição junto, isso é
um ativo do estado de Mato Grosso que vai permanecer aí ao longo dos anos. A gente confia muito na cadeia da pecuária. A pecuária se mostrou e se mostra cada vez mais valente para enfrentar todos os desafios que tem enfrentado. E a gente está aqui ao lado do produtor. Contem com a ideia, conte com essa instituição, porque essa aqui também é a casa do produtor. Nós vamos a um breve intervalo comercial e, na sequência, no retorno, nós vamos conversar com o senhor Aldo Rezende Teles. Fique conosco. E eu disse a você que nós teríamos uma prosa fantástica hoje, exatamente. Nós fomos ao encontro do pecuarista Aldo Rezende Teles. Nós vamos falar sobre confinamento, abate de machos, fêmeas, sucessão familiar e a paixão também pelos búfalos, que vem numa outra oportunidade. Vamos conferir? Pode rodar. Bom dia, Dovani, bom dia, Mato Grosso, bom dia, Brasil. Agora, seu Aldo, engordar, confinamento, machos e fêmeas, o senhor faz as duas coisas. Vai continuar fazendo de jeito ou vai fazer uma opção engordar só macho ou só fêmea? Eu tenho duas empresas, porque quando há 6 anos atrás, eu resolvi entregar minha principal propriedade para meus 2 filhos e uma empresa. E nessa época nós escolhemos a Prodap, que é uma empresa que está com a gente até hoje, e eu peguei na fazenda de Brasnorte, que é a nossa principal propriedade, a galinha dos ovos de ouro, eu entreguei para os meus 2 filhos e tenho ido lá uma vez por ano. E graças a Deus estão tocando muito bem e os resultados estão maravilhosos. E aí eu estou rodando aqui em volta de Cuiabá. Aí foi diminuindo tanto lá, que nós ficamos com 1.000 e poucos hectares só, que eu acabei buscando o filho Fernando, o mais novo, que hoje está aqui nos auxiliando, porque um sozinho para tocar 3 propriedades, mesmo que elas sejam em volta de Cuiabá, acaba você não tendo condições de olhar bem. Porque uma coisa muito importante são os ditados antigos. É os olhos do dono que engordam os porcos. Todos os ditados antigos, eles permanecem atuais vivos, como esse. Então, se você tiver a fazenda e abandonar, não ir lá, o seu fim é sair do ramo, porque tudo que vai acontecer lá é diminuindo o seu patrimônio. E a sequência é o que o senhor está praticando, colocando os meninos ao seu lado. O Aldo Júnior já está lá cuidando, o Fernando agora do lado aqui. Isso é importante, essa transferência, a sucessão familiar natural, né, senhor? Um adendo, porque você até me fez uma pergunta e eu acabei desviando. Às vezes você empolga um pouco e sai do rumo. Você perguntou se eu ia focar em macho ou fêmea. A empresa Prodap briga comigo toda vez que eu compro uma fêmea. Mas como eu sempre compro oportunidades, e aí eu sempre tenho comprado, igual nós passamos agora um período aí, comprando um gado com 10, 20% de deságio, eu achava, eu tenho e compro. Mas eu tenho um exemplo para te dar hoje, um exemplo gravíssimo, eu provando que eles estão certos. Eu estou matando hoje 1.000 e poucas cabeças e tem uma parte de fêmea. Não terminou o abate, está em abate ainda. Tinha 100 fêmeas lá da fazenda tratadas com 462 quilos. Essas fêmeas deram 45,5 de rendimento. Com 462 quilos, elas deram 209 quilos e 900 gramas. Não chegou às 14 arroba. E nós matamos uma parte que foi abatido ontem. Nós abatemos 69 boi, desses que a gente está matando hoje, e eles pesaram lá na fazenda 532 quilos e uns quebrados de média. E o primeiro abate desses 69, daqui um pouco nós vamos ter o resultado de toda a boiada, o rendimento foi 57,8. Então você vende, o boi e a vaca comem a mesma coisa, talvez a vaca coma mais. Então eu acho que para tratar, eles estão certos, tem que tratar do boi. Como é que você vende uma vaca com 45 e 50 de rendimento e um boi com 57,8 de rendimento? Você pensa bem a diferença financeira que dá nisso. E eles comem iguais, talvez a vaca coma até mais. Já pagou a conta. Então, mas eu sou, nessa parte, eu sou meio teimoso. Porque tem gente que chega no leilão e sai gravando os lotes que ele vai comprar. Eu nem falo que eu quero comprar.
Eu tô olhando, tô ouvindo, porque eu tenho um vício de ver leilões, porque... Que bom, fico feliz. Aqui em Cuiabá tem 10 leilões. Exato. E graças a Deus eu sou uma pessoa querida por todos, porque a gente Muito. tem uma coisa que é cumprir com a obrigação. A gente compra, consegue prazo e paga rigorosamente em dia. Então isso aí, meu nome já cresceu bastante aqui na Baixada Cuiabana, porque esses dias eu fui no Banco do Brasil e cheguei lá e falei, ó, eu quero pegar um talão de cheque. Aí a pessoa que entrega lá do caixa, que ali na agência nossa é o caixa que entrega. Aí foi lá, só tem 16 folhas. Puta merda, então eu fui lá, achei que eu tinha 34 folhas de cheque esparramado. E eu nunca tinha conferido. Eu confio tanto nos meus pagamentos que eu vou comprando. E aí cheguei em casa, fui conferir quantos cheques tinha voando. Tinha 46 cheques voando. Até esses dias eu tive um problema de como é que chama, dessa febre, como é que chama? Maculosa? Não, a dengue. A dengue. Eu tive um problema de dengue, rapaz. Senhor. E o médico ficou meio preocupado comigo, porque as minhas plaquetas baixaram para 36, e ele falou, não, você tem que ir para UTI. E eu não sabia o que era UTI. Rapaz, hoje, se eu estiver andando, eu não me põe na UTI. Eu só vou para UTI, se estiver morrendo. Se estiver na cadeira. Eu sei que é uma coisa possível. Mas não, porque quando você chega a 36 de plaqueta, você está sujeito a hemorrágica, e a hemorrágica mata. Então você tem que ser atendido na UTI com rapidez. E ele me tacou lá e eu passei 3 dias lá, rapaz, que desespero, hein? Quase que eu morri de preocupação, de ansiedade. Não, de ansiedade de estar ali. E aí, como eu tinha 30 cheques voando, ficou todo mundo torcendo para mim. Eu acho que isso foi uma coisa que... A reza foi grande? A reza foi grande, graças a Deus. Senhor Aldo, como é bom conversar com o senhor. O senhor Aldo é uma referência como pessoa, como produtor, uma pessoa que faz bem para a gente, porque essa força, essa vontade que ele tem em acreditar no agronegócio, acreditar na pecuária, apaixonado e fazer as coisas acontecer. E tem um ponto fundamental, você quer conhecer uma pessoa apaixonada em tecnologia para o agronegócio, seu Aldo Rezende Teles. Quer conhecer de pecuária, do dia a dia, de todo o trabalho dentro de uma fazenda? Está aqui uma pessoa que é a referência. Venha ao Mato Grosso. Quer conhecer o Mato Grosso? Pronto, nós já temos um lugar apropriado para receber. E eu falo, Delvani, que Deus não me deu o dom da soma. Deus me deu o dom da multiplicação. Então eu sempre multipliquei. Agora, tudo tem trabalho, dedicação, amor. Quando eu estou trabalhando, eu não sinto cansaço. A hora que eu chego em casa, às vezes eu estou abatido. Aí eu vou dormir. Mas eu trabalhei o dia como se eu tivesse com 18 anos. Dedicado, correndo, com dedicação, cumprimentando todas as pessoas. Se eu não cumprimentar, é porque eu não vi, porque tem pessoas que ganham uns trocadinhos e já nem cumprimentam mais a gente. Eu acho que eu sou a mesma pessoa de quando eu comecei a vida. Eu exagerei em alguma coisa? Lógico que não. Esse é o seu Aldo Rezende Teles. Que maravilha, que bom tê-lo conosco. E o senhor sabe que o senhor terá sempre as portas abertas do Agro 163, do canal do Criador, de todo o nosso trabalho, e eu só tenho a lhe agradecer. Bom, nós vamos ter muita coisa para conversar, o senhor não vai se ver livre de mim tão cedo, então, vira e meia, nós vamos buscar para falar de um assunto. E outra coisa que eu sempre falei, e sempre falo, tem gente que quando descobre um negócio bom, não conta para ninguém. Guarda para ele. Guarda para ele. Eu sempre fui um livro aberto. Tudo que eu estou fazendo e que está dando resultado, se a pessoa pedir informações, eu estou pronto para informar. Nunca escondi. Eu sempre desejei o bem de todos. E quando eu vou fazer um negócio, Dovanir, eu falo assim, o negócio tem que ser bom para mim e para você. Porque se for só bom para mim, você vai ficar com raiva minha, vai ficar triste, chateado. Então esse lema é muito importante que nós sempre usamos na nossa vida, é fazer um negócio e fazer um amigo. Eu sou um homem que não tem demandas, se tem, eu gosto do acordo e resolve para não ficar um com mágoa do outro, porque muitas vezes, por causa de uma buzinada, você mata alguém. Nós estamos vendo aí que todo dia o cara buzina, ou você irrita, e você vai lá e pega o cara e te mata, ou ele te mata, né? Então a gente anda correndo. Nós lutamos pela vida, não pela morte, não né? pela morte. Então a gente sempre está aí para acordo,
e resolver de modo que fiquem os dois felizes. Maravilha. Muito obrigado. Falou, Dom E Wagner. essa é a força. Muito obrigado pelo apoio, pelas palavras de incentivo. Eu me espelho no senhor para fazer nosso projeto. E aí trago o abraço do meu sócio, do meu parceiro, Márcio Sereno. O senhor é nosso convidado especial sempre. Muito obrigado, Dom Wagner. Eu fiquei muito feliz de ter essa honra e desejo que com esse, eu acredito que você, colocando uma pessoa do pensamento positivo, você começou de pé direito no seu negócio. Muito Parabéns. obrigado. Valeu. A nós. Obrigado, seu Aldo. Maravilha, esse é o Agro 163. Informação, bate-papo, prosa boa. É aqui que você encontra todos os sábados a partir das 7 horas da manhã, horário MT, pelo canal do Criador. Se você está em outro estado e quer conhecer o Mato Grosso, a partir das 8 horas, horário de Brasília, nós te esperamos. Como é bom falarmos com o seu Aldo Rezende Teles. Uma pessoa extremamente simpática, ele que esteve à frente de grandes entidades como a Nelore Mato Grosso, como a Acrimate, faz parte de todo esse projeto e principalmente no trabalho, faz parte das grandes entidades mato-grossenses e também faz parte do desenvolvimento dos confinamentos no estado, ele sendo um grande confinador. E assim nós vamos encerrando a nossa edição de hoje. Agradeço a sua imensa companhia, fique conosco, porque na sequência nós vamos ao leilão da Cuiabá Leilões Gado de Corte, imperdível. Não saia daí, é o tempo só de tomar um cafezinho rapidamente. Nós vamos continuar pelo canal do Criador, Lance Rural e também o YouTube da Cuiabá Leilões com mais um evento de gado de corte Mato Grossense. E sábado, 7 horas da manhã, MT, 8 horas, horário de Brasília. O nosso encontro é aqui, no canal do Criador, com o programa Agro 163. Tenham todos uma excelente semana, um bom final de semana. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!